Olá, minhas queridas e meus queridos colegas psicólogos e psicólogos do estado do Piauí e do mundo, né? Nós estamos aqui iniciando o nosso Psicast, né? Que é o podcast do Conselho Regional de Psicologia da 21ª Região aqui do Piauí, que tem como intuito maior aí de levar pautas, né, sobre orientação da prática psicológica, sobre orientação no contexto da saúde mental para os psicólogos, né, claro, e para os amantes da saúde mental. Então já convido a todos aí para curtir a gente, escutar esse podcast, nos ver também aí nos seus streaming, tá? E compartilhe essa ideia e vamos divulgar coisa boa, porque orientação nunca é demais. Então hoje aqui nesse Psicast, assim, um episódio muito quisto assim, para mim, né, muito querido mesmo, que nós vamos falar sobre a importância da ética e da avaliação psicológica nos diferentes contextos e atuação da psicologia, né? E hoje eu tenho a honra de estar aqui ladeado de 3 mulheres, né, muito importantes aí da psicologia brasileira, né? Estamos aqui com a mestre Elza Loboski, psicóloga, que é mestre em avaliação psicológica, especialista em psicologia do trânsito, coordenadora do SPA, docente universitária de pós-graduação, escritora de livros, né, e organizadora de outros tantos, né, e entusiasta da avaliação psicológica. Né? Muito bem-vindo, Elza, estou muito feliz de você estar aqui. Também contamos com a presença da minha querida doutora, colega, psicóloga Lisandra Borges, né, que é psicóloga, doutora em psicologia, né, que já foi parecerista, né, do SATEPS, é pesquisadora aí da saúde mental infanto-juvenil, né, e autora, né, brasileira de alguns livros, capítulos de livros, né, e ela que participou da adaptação brasileira do SRS-2, né, que é uma escala muito importante, e do humor IJ e humor A, né? E ainda vem mais coisas aí, né, professora, que é muito bom, também uma entusiasta da avaliação psicológica, acredita nessa prática da psicologia. E também estou, né, com a minha querida Maria Clara, acadêmica de psicologia, né, no 3º período de psicologia, que está aqui também nesse momento para poder falarmos da construção do saber. Né? E o importante é isso, né? A gente mostrar as perspectivas e estarmos construindo esse saber falando sobre avaliação psicológica. Bem, eu queria, né, já que eu dei boas-vindas aqui para vocês, né, eu queria agora falar um pouco, né, aqui, colocar para debate, né, das minhas queridas convidadas hoje aqui, sobre a ética na avaliação psicológica. Né? Assim, o que seria, né? Muito se fala sobre avaliação, a gente está falando muito sobre avaliação psicológica, está muito em alta isso, mas às vezes a gente não sabe nem o que é avaliação psicológica, né? Então, será assim, o que seria essa avaliação psicológica, né? O que é esse instrumento do fazer da psicologia, né? E aí eu queria a opinião de vocês. Maravilha, Saul. Eu vou pedir a palavra, né, com a licença das colegas, e assim, agradecer primeiro a oportunidade do CRP 21, né, de ter nos convidado para estar aqui num momento tão importante para o Piauí, para o CRP 21, que é esse momento de falar sobre avaliação psicológica. Nós estamos aqui a semana toda com o presidente Saul e com toda a gestão atual, com os funcionários, né, as psicólogas fiscais, CREPOP, né, todas as áreas, buscando a capacitação em avaliação psicológica. E por que esse tema é tão importante, essa questão ética, né? E por que gera tantas dúvidas, né? Primeiro, porque as pessoas têm uma dificuldade de entender a diferença de avaliação psicológica para teste psicológico. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante para a gente elucidar, né, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque a avaliação psicológica ela é um processo. E dentro desse processo cabe a anamnese, observação de comportamento, utilização de testes psicológicos que são privativos do profissional psicólogo e outras técnicas e principalmente exames que não são privativos, mas que são técnicas que podem acrescentar nesse processo avaliativo. E os testes psicológicos, esses sim, são
os testes que são validados pelo SATEP-SI para o nosso uso, privativo. Então, só o psicólogo pode aplicar, corrigir e correlacionar os testes psicológicos dentro deste processo. Então, eu entendo, né, Liz, que esse é o ponto principal que a gente tem que convidar a todas que estão nos ouvindo, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, para essa atenção, não só à categoria, mas à sociedade, né, para entender que há essa diferença, né, entre essas duas coisas. E aí a gente já começa a falar de aspectos éticos. Sim. Então, se isso não acontece dessa forma, a gente já incorre num problema ético. Né? Muito obrigado, Elza, né? E Lisandra, assim, como que seria que o psicólogo, né, o que é que ele precisa fazer para se preparar, por exemplo, para fazer uma avaliação psicológica? Tantas coisas, não é? Essa São tem que muitas ajudar a coisas. analisar. Primeiro, né, o que a Elza traz, a questão do processo. Né? A avaliação ela é um processo, eu preciso conhecer desse processo. Quais são as ferramentas, quais são os métodos que eu vou utilizar. E aí eu preciso do conhecimento, da base teórica, né, a base científica, além de entender todos esses processos, quais métodos, né? E aí em diferentes contextos, né? Sim. A avaliação ela está dentro da psicologia, com contextos ali específicos. Tem as questões do processo de avaliação e as questões éticas também dos contextos. Sim. Né? Então é um amplo assunto. E assim, quando a gente fala de ética nesse contexto, né, assim, qual que seria uma dica importante que vocês poderiam trazer, né, para falar aqui para a gente, para os nossos queridos ouvintes aí, e para a nossa querida acadêmica que está aqui de psicologia, né, qual dica que você acha, assim, ou parte do nosso código de ética que é interessante a gente se atentar para não correr risco de cometer uma infração, por exemplo? Bom, quando a gente olha o nosso código de ética, né, eu acho importante a gente frisar a primeira parte dele, que são os 7 princípios fundamentais, e que estão baseados exatamente na Declaração dos Direitos Humanos. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente respaldar. E como dica, eu coloco as responsabilidades do psicólogo, que são 11, mas eu enfatizo do artigo 1 que são deveres fundamentais do psicólogo. Letra B, assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. Essa tríade tem que ser muito respeitada e muito bem observada pelo profissional de psicologia, né, e pelos discentes que estão aí em processo de formação, para que assim que eles estejam formados junto conosco, né, compondo, eles possam cumprir e fazer cumprir o nosso código de ética. É interessante quando você fala isso, que eu lembro da conversa que a gente estava tendo lá no nosso curso de capacitação, lá no CRP 21, sobre a importância, né, professora Lisandra, sobre a importância da supervisão, né, de continuar sempre estudando, né? E aí eu achei muito legal quando você falou sobre essa importância, né? Então, assim, como que você vê essa questão da supervisão em avaliação psicológica? A supervisão, ela faz parte da formação do profissional. E a gente vai pensar em uma formação continuada, né? Estamos todos, independente do tempo de profissão, sempre em aprendizado. Então, a psicologia ela é ampla, as condições, né, são amplas, transtornos, são muitos assuntos, testes, o avanço tecnológico dentro da avaliação também. Então, faz parte da formação do psicólogo, a supervisão clínica, a supervisão com os testes, não é mesmo? Então, eu entendo que eu estou falando, eu, psicóloga, não sei de tudo. Quando eu tenho um profissional com uma experiência a mais que a minha, naquele assunto, mais entendido daquilo, ele vai me nortear. Isso vai, claro, fazendo parte das minhas experiências, da minha aprendizagem. Então, é preciso essa comunicação, né, entre os profissionais, entre as profissionais, os psicólogos que que trabalham com avaliação, e também, muitas vezes, eu vou buscar supervisão com profissionais de outras áreas, não somente da psicologia. Sim. Porque a demanda que eu tenho de avaliação envolve fonoaudiologia,
né? Então, são saberes de outros saberes, né? Que eu preciso compor com os meus processos de avaliação. Então, essa supervisão, eu entendo que tem que ser contínua. Começa aqui a jornada acadêmica, né? E não sim. termina, né? Não termina, né? Não. É bem legal isso que você falou, porque muitas vezes a gente fica pensando, então eu vou comprar um manual e aí vou fazer um curso, alguma coisa do tipo, e então eu fico sendo expert, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Por exemplo, vocês já trabalham com avaliação já há um bom tempo, né? Por exemplo, eu me formei há 19 anos. E há 18 anos eu trabalho com avaliação, né? E sou um entusiasta, mas um eterno aprendiz, né? Todo dia a gente aprende uma coisa nova, e é isso mesmo. Acho que a supervisão, como vocês falaram, tem esse papel fundamental. E quando a gente fala de avaliação, nós temos vários tipos, como vocês falaram, de os contextos, né? Então, a gente tem a avaliação ali no trânsito, por exemplo, para porte e posse de arma, do contexto jurídico. Nós temos agora também muitas avaliações também no contexto escolar, né, do aprendizado e do concurso público, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a avaliação nesses diferentes contextos. Posso começar? Sim. Porque a professora Elza aqui, ela entende de muitos outros contextos, né? A minha atuação é na avaliação psicológica no contexto clínico, tá? Principalmente na infância, investigação de transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, a minha atuação ela é muito mais específica, né? Porque daí a gente vai para outros lugares da Sim. avaliação compulsória, né? Então, esse é o meu contexto clínico. E, professora Elisandra, como que seria assim, como que seria a importância dessa avaliação nesse contexto que você atua, né? O contexto assim, a importância que perpassa a questão psicológica, né? Sim. Social também, né? Sim. Olha, eu tenho entendido muito o meu trabalho, não só o meu, mas dos colegas, né, que trabalham com avaliação clínica, do direcionamento de um tratamento. Primeiro, né, entender o que se passa. Não vou dizer nem que seria o diagnóstico. O diagnóstico não é exatamente o objetivo de um processo de avaliação. O objetivo do processo de avaliação é descrever um perfil psicológico, cognitivo, emocional, comportamental. O profissional ele chega a um diagnóstico com um conhecimento aí já vai para o conhecimento nosológico, né? Daí a gente vai juntar critérios diagnósticos, né? Então, esse é um primeiro momento de entendimento daquilo que está acontecendo, para que depois eu consiga, a partir dessas informações, estabelecer um caminho, uma intervenção. A grande necessidade e agora, o que eu faço? Meu filho chegou, eu encontrei, né? Recebemos um diagnóstico do autismo, o que eu faço? Meu filho tem o diagnóstico do TDAH. O que eu faço agora? O que a família faz? O que a escola faz? Então, a avaliação é a primeira porta ali, né, que vai se abrir para que, a partir daquelas informações coletadas na avaliação, eu consiga estruturar um plano de ação. Então, sem a avaliação, eu não consigo pensar em um plano de intervenção. Sim, sim. Ela vai nortear a nossa prática. Ela vai nortear, né? E aí a gente já vai pensar assim, né? A importância de um processo bem feito, bem realizado. E aí e aí o impacto social disso é altíssimo, Altíssimo. né? Por exemplo, nesse contexto que você falou dos distúrbios do neurodesenvolvimento humano, o quanto uma avaliação bem feita pode impactar no futuro dessa criança, né? Por exemplo, né? Falando de criança. Dessa família, quanto mais cedo a intervenção, melhor para o desenvolvimento. Muitas vezes, quando se há um diagnóstico equivocado, perdeu-se um tempo de um tratamento que não era necessário. Então, com a avaliação, ela bem feita, né, bem realizada, com fundamentação teórica, científica, a gente consegue estabelecer exatamente o que é necessário para aquele desenvolvimento. Então, eu sempre gosto de dizer assim, né, que eu sou da psicologia infantil, porque a gente consegue muito atuar nesse desenvolvimento, né, em que muitas coisas, aspectos do desenvolvimento, eles estão avançando. Não que a gente não consiga isso em outras idades,
mas a mudança ali, né, do curso do desenvolvimento cerebral, claro, é bem intenso. E faz a diferença, né? Faz a diferença Muita, em tudo, né? em tudo. Isso é fantástico. Você vê, né? A gente começou falando sobre avaliação, a professora Elza falou sobre essa ligação que nós nos remetemos sempre a testes, né? E a avaliação é muito maior do que um simples teste, né? O teste ele seria um ponto, instrumento. né? Um instrumento a ser utilizado, Uma né? ferramenta. Uma ferramenta. E, professora Elza, e sobre esses outros contextos, assim, de concurso público, né? De trânsito, porte e posse de arma, como que você vê a importância da avaliação nesse sentido? Pois é importante a gente lembrar que essas avaliações que você está citando, por exemplo, a do tráfego, porte de arma, concurso público, quando ela vem dentro de um edital como obrigatório e no contexto jurídico, né? E agora nas compulsórias, principalmente nas cirurgias bariátricas, elas são entendidas como avaliações que têm que ser realizadas para que a pessoa possa receber uma aptidão para que ela possa desenvolver isso, por exemplo, para CNH, né, para portar, adquirir uma arma de fogo, por exemplo, num concurso público, se ele está apto, né? E cada um desses contextos vai ter o quê? Detalhes que vão estar explícitos nas nossas resoluções. O Conselho de Psicologia, ele cria as resoluções pensando em como esse fazer psicológico vai ser possível dentro daquele contexto. Então, isso é feito por estudos científicos embasados. Então, quando você, né, da sociedade, vai fazer vai tirar a sua primeira habilitação, né, e você passa por alguns instrumentos psicológicos, pela anamnese, né, por todo esse processo, você se pergunta assim, para que serve isso que eu estou fazendo, né? O que está sendo avaliado, né? É a pergunta que muitas pessoas se fazem também para o porte, para isso. Cada um desses instrumentos vai mensurar um construto, né? E baseado naquilo que foi estudado por colegas psicólogos da importância daquele processo. E o que isso vai ajudar, principalmente no que vocês dois colocaram, da questão da responsabilidade social. Essa é uma das maiores contribuições da psicologia para a segurança dessas pessoas, como a professora doutora Elisandra colocou, não é só o fato de um diagnóstico, mas de você trazer uma possibilidade, né, de desenvolvimento individual. Por exemplo, mesmo no tráfego, é possível pensar isso sim. Se a pessoa é considerada inapta, ela vai ser acolhida pelo psicólogo, onde ele vai fazer uma devolutiva e vai dar um outro caminho que naquele momento ele não está bem. Mas assim que ele procura, né, um plano de desenvolvimento individual e depois refaz a avaliação e ele está numa outra situação, é possível. Então, assim, entender que o ser humano, né, não tem a síndrome da Gabriela. Ele não nasceu assim, vai morrer assim. Não é só se ele quiser. E a psicologia está aí para trazer todas essas possibilidades de abertura e dessa segurança para a sociedade, né? Nesse sentido que essas avaliações buscam garantir melhores processos de desenvolvimento individuais e familiares, porque são todos envolvidos, não é só aquele que a gente avalia. Sim. Mas o resultado da nossa avaliação impacta nele, na família, no micro e até no cronossistema, como dizia Bronfenbrenner. Sim, sim, sim. E isso é muito importante, né? Porque a nossa prática, né? A prática da avaliação psicológica, ela é um fazer específico do psicólogo, né? E assim, eu fico muito feliz em ver esse aumento, assim, digamos, da percepção de valor dessa avaliação, não só por nós, psicólogos, mas pela sociedade, né? Quando eles pegam e botam num concurso público, como eles colocam lá para o porte e posse de arma, é porque ele já sabe que aquele perfil seria um perfil não adequado naquele momento, né? E o interessante que como você coloca, é que a avaliação é daquele momento, né? Ela não é como ela não é estática, né? Ela é dinâmica, né? E eu acho muito interessante quando a professora doutora Lisandra fala que faz isso no contexto clínico,
Professora, eu fico assim, eu acho isso maravilhoso, porque nós tornamos desse jeito, fazendo avaliação no contexto clínico, nós tornamos a nossa prática mais palpável. Porque nós temos um início, nós temos um percorrer clínico, né? E nós temos uma resolução, né? Uma resolução que é o objetivo nosso, que é dar melhora, né? Que é dar melhora daqueles comportamentos, enfim, daqueles sentimentos, enfim, a melhora da vida daquela pessoa. E eu vejo assim que você utilizar essa avaliação, né? Nós utilizarmos, né? Isso fica a dica para todos os colegas psicólogos, né? Eu, assim, no contexto clínico, eu também faço, né? Algumas pequenas avaliações, principalmente se ela vai me falar algum ponto e que eu sei que eu tenho algum instrumento que vai avaliar, eu faço essa primeira avaliação ali na anamnese, para, no decorrer das sessões, nós utilizarmos o mesmo instrumento e ver. Porque, muitas vezes, querida Maria Clara, que daqui a uns dias você vai estar lá vendo, muitas vezes a pessoa, o cliente, ele melhora, todo mundo em sua volta, ele percebe essa melhora, mas o cliente não percebe. E quando você coloca um instrumento validado e mostra para ele aqueles scores, aquelas coisas, aí eles, olha, e não é mesmo? E aí a gente dá um valor ainda maior na nossa prática. Isso eu acho incrível, incrível. E quando você fala assim dos testes, né, vocês falam, e as tecnologias, né? Como é que está esse negócio dessas tecnologias para essas avaliações, né? Como que vocês veem, né, as avaliações utilizando os recursos tecnológicos, né? Dá certo? Dá certo, dá certo. Tudo está avançando, né? A psicologia também tem que avançar, nós estamos avançando, pensando em tecnologias dos dados, de tratamento de dados, dos testes que a gente utiliza. Hoje, muitas mudanças. A SRS-2, nós levamos ali 10, 12 anos de processo de adaptação. A Humor IJ foram aí, acho que também 12, 13 anos de um processo de adaptação. Então, hoje a gente tem recursos, né, estatísticos, softwares que nos auxiliam e isso vai sendo cada vez mais rápido. Tem também os testes que hoje em dia a gente tem utilizado em formato informatizado, né? Então essa é uma questão também extremamente importante de discussão com os psicólogos, porque os testes eles são estudados tanto alguns deles, né, lápis papel, que é a forma como a gente tradicionalmente conhece. Aí existem os testes que têm estudos de evidências de validade informatizado de uso no meu computador e os testes que são estudados de aplicação online. Eles não são as mesmas coisas. Eu não posso pegar um teste e aplicá-lo online que ele não tenha sido estudado para isso. Então, entendo que tudo isso existe um avanço e a gente precisa acompanhar. Agora, a gente entra no Brasil, mas fora do Brasil já há muito tempo, o uso de realidade virtual. Óculos de realidade virtual a gente já tem o uso aqui, né, no Brasil. Eu tenho utilizado, né, é uma plataforma de avaliação de funções executivas. No entanto, o que esse material tem? Ele entra nesse momento com uma informação qualitativa, né? Então, eu tenho que ficar extremamente atenta ao que me é permitido como psicóloga, como documento, né? O que eu vou de fontes de informações fundamentais, complementares. Então, a gente está no início aí de tecnologia, né, que sim, eu vejo com muito bons olhos, que a gente está caminhando aí para estudos. E tem também a inteligência artificial, a gente vai ter alguns congressos ainda para esse ano, essa discussão ela é muito presente e é muito bem-vinda, né? Eu também sou uma entusiasta da tecnologia, entendo que ela vai ser usada a nosso favor, desde que a gente saiba usar, mas que o que ela não vai me diferenciar do meu fazer na psicologia, que é o meu conhecimento, a minha ética. Eu preciso saber somar isso. Essa é a grande questão. A inteligência artificial ela vai sim nos apoiar, desde que saiba o uso.
Aí acho que a gente vai ter um caminho, né? Ainda vamos caminhar, ainda, né? Nós Começando temos um a trilhar, caminho, né? sim, nós temos um caminho. Mas é importante que a gente veja isso com bons olhos, né? E vai fazer parte também da nossa formação, né? Eu sou de uma geração bem diferente da geração de aprendizagem da Maria Clara. Então, até o modelo de ensino hoje é completamente diferente do que foi o meu, da Elza, o seu, que já é uma época diferente da minha e que é uma época diferente da dela. Então, nós todos precisamos acompanhar tudo isso. Verdade. A psicologia está avançando, e avançando, olha só, aqui, hoje nós repetimos muito isso, né? O CRP 21, Piauí fazendo história, né? Hoje, essa foi uma semana de fazer história na psicologia, né? Alavancando aí a área. Então, tem muitas coisas que a gente vai aprender e a gente vai ter que, né? Até quem é os mais velhos, assim, da psicologia, né? A gente vai ter que... Super concordo, viu, Lisandra? É importantíssimo isso. E mais importante de tudo isso é que o psicólogo e as psicólogas e a categoria fiquem atentos para essa abertura ao novo. Sim. Né? O novo não é fácil. Né? Quando eu fiz a minha graduação, eu tenho 31 anos de formada e eu fazia meus trabalhos de faculdade com uma Olivetti. Então, assim, hoje, se eu falar isso para Maria Clara, ela vai dizer assim, Olivetti, e falava em casa com orelhão, né? Então, assim, se a gente não tiver aberto para essas possibilidades, e é o que a professora doutora Lisandra trouxe. Muito importante, por exemplo, na validação do instrumento, ela gastou quase 10 a 13 anos. E hoje, com a informática, com o advento da tecnologia, isso minimiza esse tempo. Sim. E a gente pode ter acesso a mais instrumentos com qualidade. Então, a gente tem que estar aberto a isso. Mas sempre lembrando dos nossos limites éticos, sim, da importância da presencialidade do profissional de psicologia, sim, e mais, da pluralidade da psicologia. A psicologia são muitas pautas. Sim. E a avaliação psicológica é uma condição sine qua non do profissional psicólogo. Ele tem que se formar e saber avaliar psicologicamente pessoas e instituições. Usar testes psicológicos num processo avaliativo, num psicodiagnóstico, numa avaliação infanto-juvenil, num porte de arma, no contexto do tráfico, num concurso público, aí vai depender exatamente do que a professora Lisandra, quando você perguntou, né, sobre a importância da supervisão e da capacitação. Aí eu volto para o artigo 1º, letra B, né, capacidade pessoal, teórica e técnica. Então, não para a supervisão, não para o aprendizado, não para os estudos. E essa pluralidade a gente tem que cuidar dentro da psicologia cada vez mais e mais. E o CRP do Piauí está de parabéns, né? Eita. Dando aí essa importância a uma área que é tão cara da psicologia. Sim. E que é uma área que pontua a privacidade do profissional nessa atuação com os usos dos testes na aplicação, correção, né, e interpretação dos mesmos. Então, isso nos deixa muito felizes, né? Porque não somos só entusiastas, né? Nós somos mais do que entusiastas na aula da avaliação psicológica. Mãos na massa, né? Mãos na massa. Sangue, suor e lágrima, né? Skin mais ou game, menos assim. Skin the game, né? Skin the game. E assim, é interessante quando você fala dessa pluralidade, né? E aí me veio aqui a área de atuação, né, da professora Lisandra, quando hoje em dia a gente tem vivido, né, você fala que estuda muito essa questão dos transtornos do neurodesenvolvimento, e a gente tem vivido assim muito, não sei, um aumento, né, do diagnóstico aí, de TEA, TDAH, TOD, né, e outros aí, altas habilidades, né? Como que você vê isso acontecendo, né? E como que você consegue, além desse panorama, mais inferir sobre a importância do profissional psicólogo estar participando desse rastreio? Ótimo. Sim, nós temos, né, observado um número crescente de avaliações e diagnósticos. Essa é uma questão, é fato, né? Isso é fato. Um aumento no número de diagnósticos. Tem várias questões que vão nos ajudar aí a explicar e entender isso.
Primeira questão, a informação. A informação que a gente tem hoje sobre transtorno do espectro autista, TDAH, isso mudou muito, né? A internet é muito mais rápido a informação, chegar à informação. A mudança do DSM-5, as mudanças dos critérios diagnósticos, né? Então, antes, com os instrumentos, os testes mais antigos, eles eram em resposta do tipo dicotômica, sim ou não. Sim. Né? Então, tem balançar do corpo, sim ou não? Uhum. Então, assim, tudo ou nada. Tudo. E hoje a gente entende né, essa expressão de tudo isso como traços latentes. Então a gente vê lá os testes, eles têm são testes Likert de resposta, né, do tipo Likert. Então tem o balançar do corpo, nunca, um pouco, às vezes, sempre, frequentemente. Então isso, existe uma dimensionalidade. E isso também possibilitou que aquelas pessoas que não haviam recebido um diagnóstico anteriormente, elas puderam, né, receber. Então, essas são questões, também as mudanças culturais, né, muitas coisas mudando na nossa vida, na nossa rotina, que vão sim ter uma interferência disso tudo. Os instrumentos, a acurácia dos instrumentos, a acurácia do SRS-2, por exemplo, que é uma ferramenta de rastreio de sintomas do espectro autista, hoje com parâmetros psicométricos muito adequados, a gente avançou muito em tudo isso daí. Mas aí tem uma outra questão, que essa realmente não me brilha, tudo isso me faz estudar, querer aprender mais. Mas aí tem uma outra questão, que aí é o processo. Então, tem pecados aí pelo processo de avaliação, que aí envolve várias questões. A não formação continuada, as coisas estão mudando. Não adianta eu, agora, depois de 25 anos, querer escrever um laudo com a Olivetti, concorda? Não dá mais certo. Não cabe. Então, eu tenho que me atualizar, as coisas estão mudando. O uso das ferramentas, aí vai entrar uma discussão muito ética, o cuidado, fazer as coisas, né, sem a base, sem o conhecimento. Então, a gente está apresentando aqui, estou entendendo muito bacana a nossa conversa, de falar sobre as possibilidades, né, a supervisão, a formação continuada, a capacitação acontecendo sempre, né? E aí, na avaliação psicológica, como você, né, disse, da construção de testes, o mau uso dos testes, cópia de testes, sem saber corrigir testes, muitos diagnósticos sendo dados por resultado estatístico, quantitativo, e o teste, né, como a professora Elza disse, é uma parte. É uma parte, né? O teste, a minha definição de teste psicológico o teste é uma ferramenta sistemática de observação. É a sistematização da minha observação. A minha observação, por mais clínica que seja, a gente treina, né, na universidade, sim. Mas ela tem vieses. Por quê? Porque eu sou gente, Sim. não é? Nunca vou ser totalmente parcial. Eu sou gente. E aí vem os testes para medir de uma forma palpável, mas tem as variáveis. Então, quando a gente tem um produto, eu digo, né, a SRS-2 tem um nível de especificidade, tem parâmetros psicométricos de confiabilidade, de precisão de quase um número 1 perfeito. Ou seja, ela não tem erros estatísticos, mas aí vem os erros, né, de aplicação. Então, por isso, de novo, né, o cuidado na aplicação, o cuidado com a avaliação, né, o cuidado com o outro. Eu entendo que isso não é mais do que a minha obrigação. De ter as folhas de teste, que elas não devem ser xerocadas, copiadas, enfim, né, são coisas que a gente deve cuidar, porque é um material nosso. A avaliação, só para finalizar, né, e a gente entrar em outras questões, a economia que se daria em um processo bem feito. Estou falando também de economia financeira. Sim. Porque eu recebo famílias com 2, 3 avaliações num tratamento totalmente inadequado. Não é só o tempo que passou sem cuidar, sem intervir naquilo que era necessário. Gastou-se muito dinheiro
com avaliações que muitas vezes foram mal feitas, né? Infelizmente. E aí, isso, além de impactar na vida das pessoas, tem um impacto financeiro muito grande. Sim, É muita sim. coisa, não é? Mas é muito importante tudo isso que você fala, Lisandra, sobre esse olhar, né? É porque realmente o observador ele influencia que só, né? E aí talvez ali os manuais e tudo, e a nossa técnica e expertise vai É tudo, né? Sim. diminuindo isso, né? E a nossa convidada, a nossa acadêmica, né? Você tem alguma pergunta aqui para nossas convidadas, Maria Tenho Clara? uma pergunta para vocês duas. Qual que é o impacto negativo da falta ética na avaliação psicológica, tanto na sua área quanto na sua? Qual você acha que é, tipo, a pior? Eu acho que até a professora doutora, né, doutora Lisandra, ela colocou até já um impacto que ela acabou de dizer aí dessa questão, não só financeira, mas dessas perdas, né? E nas outras áreas eu corroboro com a mesma questão, né, que na medida que vocês, como discentes, estudantes, estão se preparando para vir para o mercado de trabalho, a atenção é que a psicologia tem uma responsabilidade social como todas as outras profissões, mas a gente lida na avaliação psicológica, principalmente no processo da avaliação psicológica com o instrumento, quando as pessoas nos buscam, elas nos buscam pedindo ajuda, principalmente nos contextos clínicos, numa cirurgia, por exemplo, de avaliação compulsória para bariátrica. A gente tem que avaliar tantas coisas ali para que esse procedimento seja adequado e que ela não tenha prejuízos financeiros, pessoais e de saúde mental, porque o nosso cuidado é com a saúde mental dessa pessoa, dessa família e da sociedade como um todo. Então, quando a gente bate o nosso carimbo e assina por esse documento, né, regulamentado pela Resolução 6 de 2019, a gente está assinando a história de uma família, a história de uma sociedade, de um país. Então, assim, é muito importante que a gente se atente a isso, né? É muita responsabilidade, viu, Muita, Maria Clara? é Muita responsabilidade. E assim, e quando a gente faz quando a gente, na nossa prática, nesse momento da avaliação, né, porque a avaliação ela começa, ela tem lá as fontes fundamentais, né, que seria a anamnese, a entrevista psicológica, o uso de testes e observação comportamental. Né, e as fontes complementares de outros instrumentos validados, né, enfim, análise de casos, relatórios, e você vai utilizar isso aí. Mas o que é que acontece? Se nós fizermos isso de maneira errada, nós podemos responder mesmo, sofrer sanções éticas, né? Até na hora de produzir esse documento. Tá? Até na hora de produzir esse documento, a gente pode responder eticamente. E, por sinal, a maioria das questões éticas que são levadas em denúncia no Conselho são relacionadas, por exemplo, à confecção de documentos psicológicos. Um deles é o laudo psicológico, ele vem de uma avaliação psicológica, né? Uhum. E com erros, por exemplo, né? E isso acaba fazendo com que a gente responda eticamente, podendo responder até processos lá no Conselho. E assim, eu queria que você falasse aqui, professora Lisandra, sobre como que foi essa assim, como participar dessa adaptação, né, de construção de testes, assim, porque a gente pensa que é uma coisa tão surreal, assim, pra gente... Tá. É surreal mesmo, da forma como... é um trabalho danado, né? É um processo que envolve algumas etapas, claro, né? As pessoas entendem, né, que é só traduzir, não é. Os testes, eles precisam ter um processo de adaptação transcultural. Então, assim, não foi... O psicólogo, ele não faz a tradução, ele faz um processo de adaptação transcultural. Resumindo, o processo do SRS-2, como foi? Ele vem do original inglês. Do inglês, foram 3 pessoas fluentes na língua inglesa, mas que não são entendidos do autismo, fizeram, então, cada um fez uma versão em português. Tinha 3. Dessas 3, eu estudei todas, né? Aí a gente faz uma análise ali dessas versões e vou juntar em uma só.
Dessas que eu junto, eu mandei para 5 especialistas no Brasil, entendidos do autismo, para analisar várias características, semântica, conceitual, várias coisas. E aí, dessas 5 análises de cada um dos itens, então são 65 itens de 4 formulários diferentes, vezes 5, junta-se tudo e a gente faz já um processo de análise de juízes, que já é uma parte do procedimento, né, de evidências de validade, de busca. E aí, o que a gente faz? Quando tem uma boa ali já em português, a gente volta para o inglês. Então, a gente chama de back translation, né, a retrotradução, porque daí ela vai ser enviada para o autor, que vai dizer se é realmente aquilo que ele estava, né, na ideia dele. Por quê? A gente tem um construto, e quando a gente constrói um teste, a gente tem que fazer o quê? Pegar aquele construto e transformar em perguntas, ou itens, ou desenhos, do que o teste for, né, feito. Depois dessa análise dele, aí a gente começa um projeto piloto, para ver se os itens eles estão adequados. Aí a gente vai para buscar evidências de validade da estrutura interna, evidências de validade com outras variáveis, a busca de evidências de fidedignidade, de precisão, e aí as normas, processo de normatização em diferentes estados. Então, olha, é um trabalho. Dá trabalho, viu? Dá trabalho. É um trabalho. Mas que bom, assim, a gente ver uma psicóloga trabalhando, né, com vontade, brasileira, querendo, né, fazendo história, né, nessas adaptações e até construção de instrumentos. Fico muito feliz, né, em ter a presença de você aqui, da Elza, da Maria Clara, né, nesse momento tão legal e tão importante, não só para o CRP 21, mas para a categoria, para a psicologia como um todo. E aí, tudo que é bom, né? Tudo que é bom dura pouco, né? Mas eu acho que a sementinha foi plantada, né? Nós vivenciamos aqui uma semana intensa, né? Falando sobre avaliação psicológica, né? E levamos para toda a categoria a importância desse fazer na prática psicológica. E eu queria que vocês falassem agora as suas considerações finais, né? Bom, eu só gostaria assim, de ressaltar e parabenizar o CRP 21 por ter comprado a ideia do projeto, né, que eu construí de capacitação para os psicólogos fiscais e para os conselheiros, né, e para parceiros da nossa área, que a gente fez o primeiro simpósio junto de avaliação psicológica aqui, né, em Teresina, no Piauí, que assim... Gratidão imensa por tudo isso. Biblioteca. Construímos uma biblioteca, que é muito importante, que faz parte desse meu projeto, que agradecer às 4 editoras de testes aqui no Brasil, né, que incentivam pesquisadores como a professora doutora Lisandra e outros colegas da avaliação, né, a Vetor Editora, a Nila Press, a Pearson, a Rograph, e que fizeram a doação de todo o material, né, de testes psicológicos mais atuais para que as nossas psicólogas fiscais aqui do CRP 21 possam dar orientações com os materiais e uma biblioteca de acesso não só interna, mas para toda a categoria que vai estar à disposição, bem como os testes, né, para acesso. E fica também convidada, Maria Clara, todos os discentes que quiserem visitar a casa e visitar a nossa biblioteca da avaliação psicológica, não é isso, Saul? Isso. Que legado. Todos são bem-vindos, né? Joia. Ótimo. E assim, parabéns, né, claro, a todos, a professora Elza pelo projeto, que realmente é maravilhoso. Quem é da área, não só da avaliação, né, quem é da psicologia, todos tendem a ganhar. Né? Agradeço também a oportunidade, ao convite, agradeço sempre a parceria com as editoras, né? Todo o nosso trabalho não seria possível sem isso. Agradeço e parabenizo, né, o presidente pela ação, por fazer história na psicologia. Sempre me coloco disponível ao avanço mesmo, porque eu sei que o meu compromisso é com as pessoas, né, com o desenvolvimento da psicologia. E eu quero dizer que é a primeira vez que a Maria Clara esteve em um CRP, né, e já começou, olha só, tá vendo? Com o pé direito. Um podcast. Um podcast, conhecendo um trabalho assim tão diferenciado e que todos possam seguir, né? Seguir o modelo.
Que bom. Muito obrigado, né? E aí, Maria Clara, como foi aí? Muito legal. Eu queria agradecer a vocês três pela oportunidade de estar aqui, porque não é qualquer estudante de psicologia que tem essa oportunidade. Eu sou muito agradecida. E também a Hogwarts que me trouxe aqui, me deu essa oportunidade. Muito bem, muito bem. Então, eu quero agradecer de coração, minhas queridas convidadas, né? Aprendi muito aqui com vocês, não só eu, mas todos os nossos colegas que foram capacitados. A semente foi plantada e eu acho que a valorização da avaliação psicológica ela tem que partir do psicólogo mesmo. Nós temos que falar sobre isso, nós temos que ir atrás disso, é o nosso fazer e nós temos que defender com unhas e dentes, né? Porque nós aqui somos os experts nisso, então vamos nos apropriar cada vez mais e estar ladeado de vocês aqui, né, que já são referência, né, e de uma acadêmica, que é a nossa esperança. Exato, a nossa construção de futuro. Entendeu? Isso me deixa muito feliz, né, em ver esses caminhos bons, né, para a psicologia que nós estamos aqui construindo. Né? Muito obrigado a cada um aqui das três que estão aqui, todos que foram envolvidos nessa jornada. E eu queria convidar a vocês aí, né, a vocês que estão com esse Psicast, participem, né, aqui do nosso Psicast, podem deixar um comentário, entendeu? Quiser mandar algum e-mail, alguma pergunta que a gente responde e convidar para participar sempre acompanhando os próximos episódios do Psicast, que sempre vão ter temas importantes para a nossa categoria, sempre buscando valorizar a nossa prática, o nosso fazer e a importância de ser psicólogo para psicólogos e para a sociedade. Muito obrigado e até a próxima, meninas. Eita, coisa boa!